Pensa só, como é que um drone, voando lá no alto a centenas de metros de altura, consegue mapear nosso mundo com uma precisão de milímetros? Parece mágica, né? Mas a resposta não tem nada de mágico. É pura geometria. E é exatamente essa ciência, essa geometria oculta por trás das fotos 3D que a gente vai desvendar hoje. Então, a grande pergunta que fica é essa: como é que pode uma simples foto, uma imagem chapada 2D, se transformar num modelo 3D super detalhado? Tão detalhado que engenheiros usam isso para projetar cidades inteiras. A resposta, como a gente vai ver, está escondida na geometria de cada uma dessas imagens. E é esse processo que nós vamos decifrar aqui, passo a passo. Ok, vamos começar com um ponto que é fundamental. Uma fotografia aérea não é um mapa. Pode parecer que sim, mas são coisas geometricamente diferentes. Pensa assim, o mapa é a verdade geométrica do terreno, com uma escala constante, tudo certinho. Já a foto aérea, a foto é uma visão cônica, em perspectiva, cheia de distorções. E confundir um com o outro, nossa, pode levar a erros gigantescos. E é por aí que a nossa investigação começa. Vamos analisar a nossa principal evidência, a própria foto aérea. Mas um aviso: essa evidência engana, e engana muito. Essa frase aqui resume o problema de um jeito perfeito. A foto cria uma falsa sensação de que está tudo ali, preciso, no lugar certo. Mas não tá. Uma única foto aérea é, na verdade, uma verdadeira colcha de retalhos geométrica. Pensa comigo. O terreno tem morros, tem vales, o topo de uma montanha está mais perto do drone do que o fundo do vale, certo? E isso cria um verdadeiro caos, uma mistura de múltiplas escalas convivendo ali, na mesma imagem. E a chave para decifrar esse código está numa fórmula. A famosa fórmula da escala. E é igual a F sobre H. Vamos lá. A escala I depende da distância focal, da lente, F, que é fixa, não muda, e da altura do voo, H. O grande problema é que com o relevo todo irregular, cheio de sobe e desce, esse H nunca é constante em relação ao chão. E é por isso que a escala fica mudando em cada pedacinho da foto. E toda essa instabilidade na escala gera um efeito visual bem curioso. Um efeito que a gente consegue ver a olho nu. E essa é a primeira grande pista para a gente resolver nosso mistério. O nome técnico desse efeito é deslocamento radial pelo relevo. E o que isso quer dizer na prática? Sabe quando a gente olha uma foto aérea e parece que os prédios altos, as montanhas, estão meio que tombando para fora, se inclinando para as bordas da imagem? É exatamente isso. Eles estão literalmente deslocados do lugar onde deveriam estar no mapa. E o mais legal é que esse tombamento não é bagunçado, não é aleatório. Pelo contrário, ele segue regras matemáticas super previsíveis. O único ponto da foto que escapa dessa distorção é o centro exato dela. A regra é clara: quanto mais longe do centro e mais alto for o objeto, maior vai ser a inclinação que a gente vê. E dá para medir isso tudo. Basicamente, são 3 fatores que controlam esse deslocamento. Primeiro, a altura do objeto. Quanto mais alto ele for, maior o deslocamento. Segundo, a distância do centro da foto. Quanto mais longe do centro, maior o deslocamento. E terceiro, a altura do voo. Aqui é o contrário. Quanto mais alto o drone voa, menor e mais suave é esse efeito de tombamento. E agora que a nossa história tem uma reviravolta daquelas. Porque e se essa distorção toda, esse aparente erro, esse defeito da foto, fosse, na verdade, a chave para a solução do nosso problema? A questão que a fotogrametria resolveu foi exatamente essa: como transformar uma falha geométrica na maior virtude do processo. E a resposta é simplesmente genial. A ideia não é lutar contra a distorção ou tentar eliminar ela. Pelo contrário, a ideia é planejar essa distorção, é provocar ela de propósito. E essa solução tem um nome: sobreposição. Pensa nos nossos olhos. A gente enxerga o mundo em 3D porque cada olho vê as coisas de um ângulo um pouquinho diferente. O drone faz a mesma coisa. E para isso existe uma regra de ouro no planejamento de voo: garantir que cada foto cubra pelo menos 60% da área da foto anterior e que cada faixa de voo cubra pelo menos 15% da faixa do lado. Fazendo isso, a gente garante que cada pontinho lá no chão seja visto de vários ângulos diferentes. Pois é justamente essa sobreposição toda planejada que cria o fenômeno que vai permitir a gente enxergar em 3D. E é aí que surge o verdadeiro herói da nossa história, a paralaxe. Para entender o que é a paralaxe de um jeito bem fácil, tem um teste clássico. Faz aí.
Estique o braço com um dedo indicador levantado e mire em algum objeto lá no fundo. Agora, feche um olho e abra o outro, alternando. Viu como o dedo parece que pula de um lado para o outro em relação ao fundo? Pois é, esse pulo é a paralaxe em ação. Então, o nome técnico para isso que a gente acabou de ver é paralaxe. É o deslocamento aparente de um objeto que parece mudar de lugar só porque o nosso ponto de observação mudou. O dedo não se mexeu 1 centímetro, quem mudou de posição foram os nossos olhos. E o drone, lá no céu, faz a mesmíssima coisa. Essa ilustração aqui mostra o processo perfeitamente. O drone tira a primeira foto, que seria como a visão do nosso olho esquerdo. Aí ele avança um pouco e tira a segunda foto, que é a visão do olho direito. Repara que o mesmo prédio aparece em posições um pouquinho diferentes em cada foto. Essa diferença, esse deslocamento entre as imagens, é a medida matemática da paralaxe. Certo? Então agora a gente tem essa medida, a gente sabe como medir esse pulo dos objetos, chegou a hora do clímax. Vamos ver como essa simples medição se transforma na terceira dimensão, a altura. A grande sacada é essa aqui. A diferença de altitude é diretamente proporcional à diferença de paralaxe que o software mede entre as fotos. Em outras palavras, o programa compara as imagens e percebe que objetos mais altos pulam muito mais de uma foto para outra do que objetos mais baixos. É uma regra direta. Quanto maior o pulo, ou seja, a paralaxe, mais alto é o objeto. Simples assim, extremamente poderoso. E assim, a gente chega na receita completa. Para criar um mapa 3D preciso, a gente precisa que 3 pilares trabalhem juntos, em perfeita harmonia. O primeiro pilar é a geometria interna da câmera, que é a nossa constante, a gente conhece ela. O segundo é a geometria externa do voo, ou seja, todo o planejamento de sobreposição. E o terceiro, conectando tudo, é a matemática da paralaxe, que usa as informações dos outros dois para finalmente calcular a altura e criar o 3D. E isso nos deixa com uma reflexão final, no mínimo, interessante. Será que os mapas 3D que a gente usa todo dia no celular são, na verdade, uma colossal e muito bem elaborada ilusão matemática? Da próxima vez que alguém navegar por uma cidade em 3D, vale lembrar: o que parece ser uma cópia perfeita da realidade é, no fundo, o resultado de uma orquestra de algoritmos que transformaram um defeito geométrico em uma incrível representação do nosso mundo.